Pois é, gente, nós alertamos, o governo Lula não ouviu e ele havia nomeado o ministro das Comunicações problemáticos e tem uma reportagem do Estadão hoje falando sobre a ligação do ministro das Comunicações com o orçamento secreto. E aqui, gente, no Folha Democrata, nós apoiamos o governo Lula, mas nós temos a independência também para cobrir jornalisticamente o que tem de errado. Como o Luiz Giglione fala, inclusive aqui no comentário, a comunicação está muito ruim e está com gente muito ruim envolvida. Então vamos ler aqui essa matéria. Ministro de Lula, deixa eu pegar aqui. Ministro de Lula usou o orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda no Maranhão. Reportagem do Daniel Vetterman, Vinícius Valfri, Júlio Afonso e Tássio Lohan. Juscelino Filho destinou 50 milhões em emendas sigilosas, parte foi para a prefeitura da irmã, que contratou um empresário preso por corrupção e seu conhecido de longa data. O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, direcionou 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, em Vitorino Freire, Maranhão. A propriedade também abriga uma pista de voo para o seu avião particular e um heliponto. Faltava uma boa estrada para levar a fazenda Alegria. O jornal mapeou o caminho do dinheiro, todo recurso liga pessoas de intimidade do ministro. A pedido de Juscelino, os recursos foram parar na cidade que tem a irmã dele como prefeita. E a empresa contratada pelo município para tocar a obra é de um amigo de longa data. É o engenheiro da Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco do Paraíba, a Condevasf, que assinou o parecer autorizando o valor orçado para a pavimentação. Foi indicado do seu grupo político. Ó. Tem aqui, ó, Vitorino Freire, pista de pouso, 1 quilômetro de extensão e 20 metros de largura, Fazenda Alegria, entrada de acesso e as terras da família de Juscelino Filho. Juscelino Filho, ministro das Comunicações e deputado licenciado, enviou 7,5 milhões via orçamento secreto para obras em Vitorino Freire, Maranhão. 5 milhões são para asfaltar uma estrada que passa em fazendas dele e da família. Estrada das Fazendas, o trecho tem 19 quilômetros, obra corta as propriedades da família e passa em frente a uma pista de pouso privada e um heliponto. Luana Rezende, prefeita de Vitorino Freire e irmã de ministro, contratou a ConstruService para a obra em fevereiro de 2022. Avião próprio. Juscelino tem um avião desde dezembro de 2019 em sociedade com um tio, o ex-deputado Estênio Rezende. Entre 2019 e 2022, ele pediu 122 mil à Câmara em reembolso por gastos com combustível de aviação. A ConstruService disputou licitação sozinha, está em nome de Laranjas e o verdadeiro dono é suspeito de pagar propina, diz a PF. Eduardo Imperador, apontado como verdadeiro dono da ConstruService, foi preso em julho, 5 meses após o contrato em Vitorino. PF não informa se houve propina na estrada. Julimar Alves da Silva Filho, suspeito de receber propina de Imperador, deu parecer em valores da estrada. E aí vamos continuar lendo aqui a matéria, que é bastante necessária. 5 meses após a assinatura do contrato, em julho de 2022, o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo Imperador, foi preso pela Polícia Federal, acusado de pagar propina a servidores federais para obter obras na cidade e ser sócio oculto da ConstruService. O engenheiro da Condevasf, estatal controlada pela União Brasil, partido do ministro, foi afastado sob suspeita de receber R$250 mil em propina de Imperador. Juscelino admite que ele e o empresário beneficiado com recursos de sua emenda secreta são conhecidos há mais de 20 anos. Bem complicada essa situação aí do Juscelino Filho, né, gente? A gente tem que ficar atento. Obrigado, Bruno Augusto, bom dia. Mauro Avancini Júnior, bom dia. Sobre a chamada de capa ali e uma pergunta. Quando ele diz a verdade? Pois é um mentiroso compulsivo esse Fernando Feriado, né? Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar uma das principais pastas do governo, com orçamento de 3 bilhões, Juscelino era até o ano passado um deputado federal de baixo clero, eleito para um terceiro mandato. Nunca teve influência nas discussões nacionais, muito menos no setor de radiodifusão. Tinha, porém, força no Centrão, o bloco dos partidos que dá cartas do poder. Nos últimos 4 anos, apresentou 6 projetos de lei, entre eles o que estabelece o Dia Nacional do Cavalo, animal criado em suas terras. Acredite se quiser. A proximidade com o grupo que apoiou então o presidente Jair Bolsonaro em troca do orçamento secreto só alçou Juscelino a condição daqueles políticos que mais manejaram recursos do esquema, como que levou ao primeiro escalão de Lula.
O Estadão conseguiu identificar 50 milhões, destes o deputado despachou 16 milhões para Vitorino Freire, onde sua família costumava revezar o poder com aliados, desde os anos 70. Foi nessa época que Vinícius Aurélio Rezende, avô de Juscelino, iniciou a dinastia no município. Juscelino Rezende, pai do ministro, também comandou a prefeitura por 2 mandatos. A sua família tem dezenas de fazendas e ao menos 8 foram beneficiadas pela estrada que ele mandou asfaltar com verba pública. Esquema: Vitorino Freire é uma cidade pobre com 31 mil habitantes na zona rural do Maranhão, com saneamento básico precário e onde 42% da população não tem calçamento na frente de casa. Metade dos moradores vive com meio salário mínimo, R$600, tá? A prioridade do ministro, porém, foi usar o orçamento secreto para pavimentar a estrada que atende às suas propriedades e à de sua família. Olha aí, o Juscelino Filho e o Eduardo Imperador. A obra foi orçada em 7,5 milhões, dos quais 5 milhões são para fazer um trecho de 19 quilômetros em frente às suas terras e o restante atende a 11 ruas em povoados da cidade. Juscelino indicou a verba do orçamento secreto para fazer a estrada em 2020, quando era deputado federal. Às vésperas da eleição, no ano passado, mais 1,5 milhão foi liberado. Na campanha, Lula disse que o orçamento secreto era o maior esquema de bandidagem da República e o Lula estava certo, tá? A nomeação do Juscelino Filho. O então governador do Maranhão e ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou a prática como o momento da maior corrupção da história política. O Supremo Tribunal Federal condenou o orçamento secreto, revelado pelo Estadão, e mandou por fim a distribuição dos recursos sem critérios. Antes disso, no entanto, a corte determinou aos deputados e senadores que se beneficiaram do esquema que informassem quanto de verba haviam direcionado. Juscelino, agora ministro do Estado, omitiu informações do STF. O Estadão encontrou suas digitais na nota de empenho de 7,5 milhões. Fiança: a empresa ConstruService, contratada pela prefeitura para fazer o asfalto, pertence a Eduardo Imperador. Ele chegou a ficar 4 dias preso e foi solto após o pagamento de fiança. Na investigação, a Polícia Federal indicou que Imperador usou os nomes de Rodrigo Gomes Casanova Júnior e Adilton da Silva Costa como laranjas. Não foi a primeira vez que recursos direcionados pelo ministro foram para a ConstruService. O valor totaliza 9 milhões. Quando se reelegeu deputado federal em outubro, Juscelino informou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 4,4 milhões. Entre os seus bens estão um avião Piper PA-34220T, Cênica 5, no valor de 550 mil. O ministro divide a propriedade do avião com um tio, o ex-deputado estadual Estênio dos Santos Rezende. De 2019 a 2022, pediu à Câmara o reembolso de 122 mil em combustível de aviação. O Congresso permite esse tipo de despesa, desde que a viagem esteja ligada ao mandato. Reportagem muito completa e muito correta, infelizmente, sobre o ministro das Comunicações do governo Lula. Então, também essa reportagem do Estadão tem paywall, então estou fazendo um serviço público aqui para vocês, explicando essas notícias que são muito importantes.